Olá, eu sou a Letícia Leme aqui da Base 33 e hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre o Short Class, né, essa nossa Short Class, o básico do básico. Nesse conteúdo, eu vou compartilhar um pouquinho mais sobre a base, um pouquinho sobre mim e um pouquinho sobre uma necessidade em especial, que é saneamento básico. Como você já sabe, já se conectou nas nossas redes, a Base 33, ela é uma base de empreendedorismo missional, ou seja, nós acreditamos muito no propósito, empreender a missão, aquilo que a gente carrega como mensagem. Então, o que é básico? É importante a gente trazer esse conceito de básico como aquilo que faz parte de uma base ou, né, por metáfora, nossa associação, aquilo que é essencial, aquilo que é primordial, que é mais importante. Aqui nesse conteúdo a gente vai tratar esse entendimento por metáfora daquilo que é o mais importante, tá? Então, falando da questão da dignidade, falando da questão do ambiente, da percepção e de valor. Por quê? Esses são elementos básicos para que uma pessoa possa ser percebida como uma pessoa, no quesito da dignidade, oferecendo dignidade de trabalho, de alimentação, de moradia, oferecendo um ambiente saudável, seguro, né, em que ela possa se sentir suprida de tudo aquilo que ela precisa. A própria percepção, porque para quem não tem nada e nada é tudo, tudo é básico. Então é uma percepção que precisa ser construída e ajustada. E, em último ponto, a percepção do valor, a questão do valor, o valor do básico. Muitas vezes o básico para uma pessoa que está numa classe social é um, e o básico para uma pessoa que está numa outra classe social, né, o valor é completamente diferente. E falando de saneamento básico, para considerarmos o saneamento básico, são 4 pontos: água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. Ou seja, uma água de qualidade para que eu possa beber, água potável, captação de esgoto, um destino seguro para resíduos sólidos, ou seja, lixo, né? E, em último ponto, a drenagem urbana, garantir que haja essa captação nos lugares, enfim, todas as áreas urbanas aí, uma captação segura. Então é isso, os números eles não mentem mesmo. São mais de 2 bilhões de pessoas que bebem água contaminada com coliformes fecais. Mais de 637 milhões de pessoas fazem as suas necessidades a céu aberto. E 4,5 bilhões de pessoas vivem sem saneamento. São números assustadores e que nem passam pela nossa cabeça, principalmente para pessoas que têm esse básico suprido. E eu queria te fazer uma pergunta: e se fosse a sua família? E se fosse você? E se essa foto representasse talvez o teu filho, o teu sobrinho? Pessoas que andam e vivem numa condição completamente indigna. E se fosse você? E se você não tivesse o teu chuveiro quente para tomar banho? E se você tivesse, se você está sentindo sede agora e não tivesse água potável para beber? E se fosse você? Essa é uma pergunta que começa a construir em nós um entendimento de se importar com o outro. E se fosse você? E se fosse a sua família? E se fosse cada um de nós? Ninguém precisa passar por essa condição. Ninguém. E não existe a dinâmica dos direitos para um e não para outros. Alguns direitos, eles realmente são básicos. Eles deveriam estar presentes em tudo aquilo que a gente faz. Mas eu quero falar aqui de uma mensagem de esperança. Eu quero falar aqui sobre pessoas que estão se movendo, para abrir os teus olhos, para que você possa encontrar possibilidades de se mover também. Dá para fazer alguma coisa, dá para ser a resposta. E bons hábitos a gente multiplica. A gente traz aquilo que é ganho, aquilo que é bom, e a gente devolve para a sociedade, para as pessoas, a versão melhorada de tudo aquilo que a gente tem recebido. Então, para ser a resposta, eu vou falar de alguns projetos, algumas iniciativas aqui nesse conteúdo. Vou falar sobre o Amar Ubatuba, Tratar Brasil, Instituto Iguá, Sapiência Ambiental, o SRI e o World Toilet Day, tá bom? Eu vou falar sobre esses pontinhos para você, que são iniciativas que você pode replicar, que você pode manifestar e que vão dar certo, com certeza. Não importa se você é uma pessoa, indivíduo, se você é uma empresa, se você é uma ONG, uma iniciativa, não importa. Todos podem colaborar. E eu realmente acredito que depois desse conteúdo você vai ter mais caminhos aí, possibilidades de avançar, tá bom?
Primeiro eu vou falar sobre o Projeto Amar Ubatuba. O que é o Projeto Amar? Nada mais é do que um grupo de pessoas que formou e estabeleceu uma ONG que criou um abaixo-assinado que está quase completo. E essas pessoas elas estão compartilhando esse abaixo-assinado com as autoridades lá de Ubatuba. Para quê? Para que tenha saneamento básico para as famílias que vivem próximas à costa, principalmente para que haja um cuidado especial com o esgoto, porque o esgoto em muitas áreas de Ubatuba ele é despejado no mar e consequentemente a qualidade das águas para banho é sempre imprópria, porque tem muito resíduo de esgoto, né, dispensado, né, no mar, e isso está completamente errado. As autoridades muitas vezes sabem ou não sabem, mas é um alerta que essas pessoas se moveram para fazer, eles já estão quase alcançando 5.000 assinaturas. E você, como indivíduo, por exemplo, pode assinar, pode colaborar com iniciativas como essa, para que exista uma movimentação num nível maior. Eu quero falar também sobre o Instituto Trata Brasil. Trata Brasil hoje já é uma instituição. Há 10 anos eles avançam, eles estão trabalhando em prol do saneamento no Brasil. E hoje eles são um instituto referência. Eles têm mais de 100 estudos, né? Tem centenas de estudos. Eles têm muitas pesquisas, eles têm profissionais que se afiliaram com isso. E o que esse instituto ele crê? Ele crê que todo brasileiro tem direito a saneamento básico. Muitas vezes nós acreditamos nisso, mas eles se moveram de uma forma prática. E como cresceram muito, foram institucionalizados e hoje funcionam com algumas partes como empresa, algumas partes como ONG. O Trata Brasil é referência de informação de saneamento no Brasil. Além disso, eles têm índices e rankings que eles fazem de saneamento, que é praticamente o órgão oficial das autoridades para captar e coletar essas informações. Eles usam muito, eles embasam muito, é referência de pesquisa, e o Trata Brasil tem o esgotômetro, ou seja, qual o índice de esgoto que está sendo dispensado em áreas que não deveriam e qual o índice que está canalizado, que está tudo direitinho. Eles têm o ranking de saneamento do Brasil, identificando quais as áreas que são mais carentes, menos carentes. E também eles têm muitas outras iniciativas de conscientização da população, atividades, projetos. Eles já promoveram milhares de debates com as autoridades, então chega numa comunidade, identifica o problema, sinaliza para as autoridades para que eles possam mesmo dar os passos em relação à melhoria. Eles também estudam técnicas alternativas e compartilham isso com as comunidades mais carentes. Então começou com pessoas que acreditavam que todo mundo tem direito a saneamento, mas se moveram por isso. E esse é o segredo. Você se mover por uma realidade que você sabe que não é a melhor e que nem todos deveriam viver naquela. Eu também quero falar sobre o Instituto Iguá. Essa é uma outra categoria, um outro perfil, né? O Instituto Iguá é proveniente de uma empresa. Iguá é uma empresa que abriu esse braço sustentável, né, social, com o Instituto Iguá. Então eles têm o propósito de inovar, multiplicar, transformar a vida das pessoas. Eles têm parceria com a governança, eles oferecem conscientização sobre saneamento, tem projetos sociais de água, especificamente sobre água, para levar técnicas verdes e soluções de água potável, como fazer a purificação da água. Eles têm uma série de iniciativas, alcançam áreas carentes, que é como se fosse literalmente um braço de uma empresa que decidiu ser relevante e fazer a diferença na vida das pessoas. Eu realmente acredito que em qualquer nível que você tiver, seja preenchendo um abaixo-assinado, seja se informando, seja conectando pessoas, seja implementando isso na sua empresa, dá para ser a resposta em algum nível. A gente só precisa se mover. E ainda falando nessa dinâmica do se mover por isso, foi isso que alguns amigos engenheiros fizeram para criar a Sapiência Ambiental. É uma empresa? Sim, mas eles também têm projetos de formação, capacitação para pessoas. Então é um grupo de engenheiros amigos que se juntaram e falaram, vamos entregar relevância, vamos entregar para as pessoas
melhoria de vida. Então eles têm sistemas ecológicos de captação de água, purificação, e eles ensinam em comunidades carentes como aplicar isso. Eles já têm mais de 10 implementações do sul ao nordeste do Brasil. Eles entregam de forma honesta essa capacitação. Então, é um escritório cooperativo, ou seja, todos são formados engenheiros, se juntaram numa espécie de cooperativa e oferecem serviços com valores acessíveis, com técnicas totalmente inovadoras e utilizando recursos simples para que eles possam alcançar desde as regiões mais difíceis até as regiões mais estruturadas do país. Então é um grupo de pessoas que decidiu se mover por essa realidade. A gente também tem o SHRI. O SHRI é Sanitation Human Rights India, ou seja, o direito legal de acesso ao saneamento da Índia. Você fala, nossa, mas é uma empresa grande. Hoje eles têm suporte de grandes players, então Microsoft, Unilever, eles têm esse suporte, mas eles não começaram assim. E eu acho que isso é o mais legal. E considerando a situação da Índia, que em muitos níveis é ainda muito mais complicado que o Brasil, eles conseguiram garantir tanto a questão do saneamento, proporcionando conscientização para a população, proporcionando a própria estrutura do toalete, proporcionando água limpa e potável. Mais de 600 milhões de pessoas ainda fazem as suas necessidades a céu aberto. Então, realmente, é muito maior do que a população do nosso país inteiro. Né? Dá quase 3 vezes a população do Brasil. Imagina isso, todo mundo fazendo as suas necessidades a céu aberto. Eles têm muitos desafios, mas muitos grupos decidiram se juntar e estabelecer esse órgão, esse instituto, para começar a reverter essa situação. Lá na Índia, aproximadamente 100 milhões de pessoas somente têm acesso à água limpa, segura. Então eles têm uma população de bilhões, mas só 100 milhões de pessoas têm direito à água potável, consegue beber uma água limpa. São iniciativas como essa que, seja de uma pessoa, seja de um grupo, de uma cooperativa ou de uma instituição, quando as pessoas começam a se mover, as coisas começam a acontecer. Essa é a realidade quando a gente se move por propósitos. Outra iniciativa alinhada a isso também internacional é o World Toilet, o Dia do Banheiro, literalmente. 19 de novembro é o Dia do Banheiro e eles promovem que quando você entrega um banheiro, quando você entrega para essas pessoas, para essa família, essa estrutura, é a dignidade, é o valor, a percepção, tudo aquilo que eu falei lá no começo do nosso compartilhar. Então, esse dia é um dia de conscientização, um dia de transformar, né? It's an opportunity maker. Você é um fazedor de oportunidade para que as pessoas tenham acesso à dignidade, para que as pessoas possam avançar, e não é só um banheiro. É todo um contexto de valor, de valorização da pessoa, de valorização cultural, dizendo que ela é importante, que ela tem direito, trazendo um nível de consciência e um nível de dignidade para cada uma das famílias que recebe mesmo. São várias iniciativas, então não é uma instituição ou um projeto, não. São várias iniciativas. Nesse dia eles promovem, eles amplificam iniciativas, eles amplificam empresas, eles amplificam todas as pessoas que estão se movendo, né, por essa questão de saneamento, principalmente. Então, são aqueles que amplificam a voz daqueles que estão fazendo algo para ser a resposta dessa necessidade. Então, é um movimento muito legal e muito grande. Então, 19 de novembro, compartilhe nas suas redes e faça parte mesmo desse movimento global, tá? Isso já acontece há muitos anos e muitas vezes quando a gente não está conectado com o conteúdo, a gente nem sabe que ele existe. Mas quando a gente começa a estar aberto para ele, começa a pipocar na nossa rede, nos nossos contatos, outras pessoas que já estão se movendo. E a última mensagem que eu quero deixar para você: algo sempre pode ser feito, mas alguém precisa começar. Então que você se mova, mova-se. Mova-se na direção de ser a resposta para essas necessidades. Se isso tocou em você, se isso mexeu com você, vai, fica mais conectado com a gente, se move e vamos ver respostas surgindo aí, porque essas pessoas precisam que algo seja feito. Tchau, tchau!